Boa noite, boa noite. Estamos aí iniciando mais uma live. Dessa vez diferenciado. Estamos aí começando vamos dizer assim, a nos preparar para o fim da quarentena. Um dia, quem sabe, amém. E colocando um horário que todos possam participar, né? Porque às 3 da tarde é um horário bem desafiador para todo mundo e para quem começar aí o seu trabalho, né? Eu continuo me chamando Gleice, continuo sendo uma discípula de Jesus em processo contínuo de restauração, lutando aí com várias falhas de caráter, né? Lutando com a ansiedade, lutando com o medo, a insegurança e várias outras coisas, né? Que aprendendo a depender do nosso poder superior de Jesus um dia de cada vez. Tá dando pra ouvir direitinho, tá tudo certinho, a imagem, vou aguardar aí vocês me darem um retorno sobre o áudio, porque hoje eu dei uma mudada aqui, porque nós vamos ter uma convidada daqui a pouco. E aí eu tava querendo deixar um espacinho bacana pra gente aqui, tá? Show, Elissa, obrigada. Eu vou começar orando com vocês e aí a gente dá prosseguimento à nossa live, tá bom? Vamos orar. Deus, muito obrigada por mais um dia, obrigada pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, a cada entardecer, mas também a cada anoitecer, Senhor. O Senhor tem nos guardado, nos munido de serenidade para lidar com esses tempos difíceis de quarentena. Bom, não é que é um tempo desafiador que nós estamos guardados, não estamos enfrentando, né, entre aspas, muitos problemas. Mas são tempos difíceis em que a gente está vendo os nossos irmãos perecendo, muitas pessoas adoecendo, e isso nos gera ansiedade. Está começando a chegar perto de nós, pessoas que nós conhecemos, do nosso convívio, da nossa família. Que o Senhor possa, Senhor, nos dar serenidade para aceitar aquilo que não pode ser mudado e continuar dependendo do Senhor. Nos dá um tempo precioso agora nessa live, que a gente aprenda a um dia de cada vez depender única e exclusivamente do Senhor, porque o Senhor é o Senhor provedor, é o nosso poder superior. E é a Ti que nós entregamos o nosso viver um dia de cada vez, Senhor. Então que o Senhor possa conduzir esse momento, que o Senhor possa abençoar cada uma das meninas que vai estar participando aqui. É uma temática super bacana, a gente está chegando na Semana das Mães, nós já estamos na Semana das Mães. E que nós possamos amaciar o coração das mães que estão aí um pouco angustiadas, ou perto ou longe dos seus filhos, mas que o Senhor possa nos dar um tempo gostoso aí na Tua presença. Em nome de Jesus, amém. Bom, gente, olha só, fecha o olho e tem mais gente. O tema que nós colocamos para nossa live de hoje foi como nossas mães, né? Uma paráfrase assim, um tanto quanto diferenciada da música do Belchior, interpretada pela Elis Regina, né? Como nossos pais. E aí nós fizemos uma paráfrase com como nossas mães, o valor da restauração na família. E aí é interessante porque por que a gente colocou esse tema, né? Trocamos por conta do Dia das Mães, que tá chegando, né? Olha só a galera aí da PIB da Penha, Cícera. Vou ver isso aqui, tá, gente? Escolheu esse tema de uma forma para que a gente possa honrar as nossas mães, para que a gente possa celebrar essa data que é tão especial, né? Na verdade, o Dia das Mães é todos os dias, deveria ser, mas é um dia que a gente pode celebrar e, como um marco, honrar essas mulheres, né? E algumas estão pertinho da gente, outras estão distante, por uma questão de segurança, né? E outras estão perto e distante, como a minha. A gente tá junto todos os dias na mesma casa, mas não posso chegar tão perto por uma questão de segurança mesmo, né? E aí a ideia desse tema é que a gente possa falar um pouco das heranças culturais que nós trazemos, né?
a família é a primeira instituição, é a primeira sociedade da qual nós fazemos parte. E diante disso, nós trazemos muitas características. Aí na live da semana passada eu falei sobre identidade, né? Que nós trazemos muitas características da nossa família, das nossas mães, dos nossos pais, na formação da nossa identidade, na formação do nosso caráter. E algumas dessas características são positivas e algumas dessas características não são tão legais assim. Mas a gente pode, através de um processo de autoconhecimento, identificar aquilo que merece permanecer, aquilo que merece ser aperfeiçoado da nossa família, né, das nossas mães, mas também aquilo que a gente olha e diz, isso aqui não foi tão legal, eu quero melhorar isso daqui, eu não quero fazer tal qual, mas eu quero replicar, vamos dizer assim, né? Então a ideia é que a gente possa falar um pouco sobre isso. E para isso eu chamei 3 mulheres. Já eu explico o perfil delas e elas vão poder se apresentar pra gente, claro. Mas a ideia da Como Nossas Mães, né? Quem não conhece a música do Belchior, interpretada pela Elis Regina, Como Nossos Pais, é aquela que diz assim: minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais. Então ainda somos os mesmos e vivemos como nossas mães. Claro que a música foi construída num contexto em que era uma crítica social ao período que estava vivendo, um período de censura, né, a partir dos anos 60, que era o período do regime militar. E foi colocado como uma forma de dizer que muitas vezes, e aí a minha leitura para essa música é sempre assim... a minha irmã, né, a Glaucia, entrou aí pra assistir. Algumas vezes ela tá fazendo, a minha mãe, ela tem umas cenas assim bem dramáticas, sabe? Todos nós somos bem dramáticos. E aí a minha irmã fala, a mãe é muito dramática e tal. E aí daqui a pouco nós duas estamos fazendo a mesma coisa, do mesmo jeito. E aí eu olhava pra ela e falava assim, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. É impossível que em um momento ou outro a gente não faça as mesmas coisas ou não reproduza até aquilo que a gente mais critica nas nossas mães, a gente tá lá fazendo do mesmo jeito. Então a ideia é que a gente possa, através desse tempo de conversa com essas mulheres, ver, né, um pouco desses padrões que se mantiveram ou padrões que foram, vamos dizer assim, ressignificados, enfim, né? Então, eu escolhi, vamos dizer assim, 3 mulheres. Uma delas, que é a minha mãe, né? É mãe, foi filha, né? Hoje a mãezinha dela, que é a minha avó, já não está mais entre nós. E foi criada pela mãe e pela avó. Aí eu escolhi também a Aline, que é filha, mas que também ainda não é mãe. E eu chamei também a gente teve contabilidade, ela teve mas ela teve que, vamos dizer assim, aprender a ser mãe sem muitas experiências de filha, né? Então a gente vai falar um pouco com elas sobre como é esse contexto e de uma forma bem sincera elas vão falar um pouco pra gente sobre como é essa experiência, né? De ressignificar características que a gente não achava tão legal, mas ao mesmo tempo, vamos dizer assim, manter aquelas que são muito lindas e muito preciosas na nossa caminhada, tá? Então, pra começar, eu vou chamar aqui a minha véia. Vem cá, mãe. Gente, ela se maquiou toda, ela tá toda coisada. Senta aqui. É claro, 2 meses sem sair de casa. É como se eu estivesse saindo. Vocês estão conseguindo ouvir ela aí, né? Aí eu vou fazer uma entrevista com essa jovem muito fofa, que dá vontade de morder, mas que eu não posso morder, porque, né, enfim, tem que manter uma distância aqui. Diga aí, quem é você, companheiro? Se apresente aqui pros nossos telespectadores do Instagram. Boa noite, eu me chamo Edith. Oi, Edith. Sou uma filha muito amada do Senhor, muito amada, eu sei que sou. Eu sou casada com José Nobre há 38 anos. Tá errado. Tenho 3 filhos. Como é?
38 mais casada com quem? Com José Nobre, há 38 não, anos. É casada com Amor Meu. Ah, com Amor Meu, há 38 anos. É porque o pessoal não sabe quem é, né? Há 38 anos, mais 5 de namoro, né? Uns 40 e tanto por aí. E sou mãe do Giovanni, da Gleiciane aqui, da Glauce, mãe adotiva da G, né? Que ela nos adotou, ela me adotou como mãe, a gente adotou ela como filha, né? Nós aqui adotamos como os pais. E tenho 2 netas, a Alice e a Giovana, e tá vindo a terceira por aí, se Deus quiser, em nome de Jesus, que é a Mariana. E também eu tenho 2 netinhos adotivos, que me adotaram como vó, que é o João Paulo e o Benjamin. Eu vou resumir, né? Ela é mãe, vó, tia de todo mundo, né? Ó, estão mandando um abraço pra senhora, a Fabinha, a Cida dizendo que ama a senhora. Também, Fabinha linda. Pronto, mãe, vamos lá. Compartilha com a gente aí uma lembrança positiva que a senhora tem com a sua mãe, né? Com a sua avó, que a senhora foi criada pelas duas, né? E que a senhora, vamos dizer assim, traz hoje pra sua família, pra sua vivência com os filhos. Bem, eu acredito que uma das maiores, é uma herança, foi o amor, né? Aquele amor, a doação. E uma das coisas muito lindas é a questão do estar sempre perto, do cuidado. A minha mãe era uma pessoa meiga, carinhosa, simples, linda, muito linda minha mãe. Um pitoco de gente. Mas muito linda, sempre muito serena, muito tranquila. Onde ela estava, transmitia a paz. A minha avó era um pouco mais braba, mas também nos criou, né? Que eu fui criada com a minha mãe e com a minha avó. Nos criou, eu levei mais carão da minha avó do que da minha mãe, grito, peia, da minha mãe eu não levei, mas da minha avó eu levei, mas não tenho nenhuma marca, pra mim isso aí tudo serviu pra ser a pessoa que eu sou hoje. Sua mãe, sou uma pessoa generosa. Então eu sei que isso aí veio dela, né? Eu sei que quem me deu tudo isso, a sabedoria, essas coisas, foi o Senhor. Foi Deus que me deu, mas eu conheci Deus através da minha mãe e da minha avó. Foram elas que falaram de Deus pela primeira vez pra mim, me ensinaram a amar, a temer, e andar nos caminhos dele. Eu me lembro muito que a minha avó, né, a mãe da mãe, a gente ia pra lá e ela, uma característica que eu vejo muito que a mãe tem dela é a servitude, né? A minha avó, ela botava comida, todo mundo comendo e ela jogando mais comida no prato. Não, minha filha, aqui tem isso aqui, tem isso aqui. E aí a mãe trouxe isso pra ela, que a gente tá comendo aqui, daqui a pouco ela vem, não, minha filha, mas bote mais um pouquinho, mas tá pouquinho, minha filha. E eu, mãe, eu fiz uma bariátrica, pelo amor de Deus, ela vai me soterrar de comida. Então, né, ela tem muita generosidade também da minha avó, né, que a avó era muito generosa, né? Agora, algo que não foi tão legal, mãe, de lembrança que a senhora tem, que vamos dizer assim, não foi... ou é triste, ou foi, vamos dizer assim, estressante, e que a senhora olhou e disse assim, tá bom, perdoo, mas eu não quero fazer isso com os meus filhos. Eu tenho, da minha mãe, eu não tenho, assim, lembranças ruins. Nunca minha mãe gritou comigo, nunca apanhei da minha mãe, nem nada. Mas da minha avó eu tenho, ela era um pouco mais temerosa, né? Eu tenho essa lembrança. Andou me dando uns sustos, que até hoje eu ainda tenho trauma desse susto, mas que tá perdoada faz muito tempo, né? Deus sabe disso. E eu, sem ser criada por elas, com todo esse amor, cuidado, eu acho que tanto amor que elas passaram pra mim, não deu pra ficar ranço, tristeza, rancor, nem mágoa. Isso aí, nunca. Até hoje, glória a Deus, eu não tenho isso. Mas ressignificar, né, mãe? Olhar pra algo que foi triste ou que foi doloroso e hoje dizer assim, olha, eu não tenho raiva, tá perdoada, eu entendo o contexto, né? Porque a sua avó era bicho do interior, né? Bicho do mato. Então não tinha essa sensibilidade toda que a gente tem como ter, né? Então, olhar pro passado dessa forma equilibrada e com alegria, isso é restauração. Né? Mas tem uma coisa que me marcou muito, que foi a questão da doença da minha avó na minha infância e na minha adolescência e um pouco da juventude, né? Porque quando ela morreu eu já estava perto de 18, 19 anos, mas toda a infância e adolescência foi acompanhar o sofrimento da minha avó. Ela era muito doente, ela tinha câncer no útero. E eu passei por tudo isso, todas as noites ela gritando muito, chorando muito.
Depois acompanhei o sofrimento da minha mãe. O da minha avó foi de perto, da minha mãe já foi mais de longe, que ela já passou a morar com a Egídia e com a Raimundinha, minha irmã e meu cunhado. Então, nesse tempo aí, eu acompanhava mais de longe, mas era um sofrimento muito grande. Sempre ia visitar no hospital e lá. E isso passou pra mim, assim, eu tinha muita tristeza, sair de lá chorando, mas assim, em ver minha mãe daquele jeito e não poder fazer nada. Mas na infância de vocês, eu passei também por vários problemas de saúde, né? Fiquei muito tempo, eu fiquei enferma, fiquei algum tempo sem andar e para a glória de Deus eu não passei isso para vocês. Eu consegui, não é esconder, mas não consegui, né? Eu consegui, como é a palavra mesmo? Preservar, né? Eu fiz de tudo para evitar que meus filhos fizessem isso, porque eu acredito que até hoje eles têm essa lembrança e não é muito gostoso a gente guardar uma lembrança assim, ver a mãe sofrendo e tudo. Eu tentei não transparecer, é isso que eu queria dizer. Então, dessa forma, assim, eu leio que ela sofreu quando era criança, né? Assim, viu o sofrimento da sua mãe. E como aquilo lhe afetou, a mãe, que não é essa história, né? A mãe, ela passou realmente muito tempo doente, debilitada. E, de fato, a gente não via ela chorando, né? A gente não via ela reclamando, resmungando. Ô vida, ô céu, onde é que tá Deus? Muito pelo contrário, ela chamava a gente, brincava, soltava uma piadinha. Minha filha, não sei o que, mãe, a senhora tá bem? Tô, mamãe tá aqui descansando. E ela sem poder andar, né? Então, assim, eu vejo como... Claro que ela tentando nos proteger, porque a gente era criança, né? Mas nós não tivemos, vamos dizer assim, o sofrimento de ver o sofrimento dela, porque ela não, vamos dizer assim, não colocava tudo pra fora, né? Então, eu louvo a Deus pela vida da senhora. Mas eu também passei por tudo isso, assim, numa boa, tranquila, e não consegui passar pra vocês, porque eu tinha alguém do meu lado, que é o meu esposo, né, que é o meu esposo, ele sustentava, ele ajudava, ele era aquele companheiro, amigo, fazia tudo, cuidava de vocês, cuidava de mim, com muito amor. Por isso que, de tanto eu receber amor, também soube passar amor. É verdade, exatamente, é isso mesmo. A gente não dá o que não tem, né? É verdade. Mãe, se a senhora pudesse resumir, certo? Nós estamos falando do valor da restauração dentro da família, né? Da importância da mãe. Olha a Glaucia dizendo aí pra senhora, ó, minha fortaleza, aprendi a ser forte com ela. A Gi também falou, é verdade, eu lembro disso. Sempre firme, independente se estava doendo pouco ou muito. Aí tem alguém mandando Melciliene, acho que mandando um abraço pra senhora. Tia, um abraço pra vocês. Aí, ó. É a Eliane, da Madalena. É a Eliane, é porque tem um perfil diferenciado. Mãe, se a senhora pudesse resumir, certo? A experiência de ser mãe em uma palavra ou uma frase, como seria? Ser mãe é um presente de Deus, é um dável de Deus, né? É ser maravilhoso. É deixar ser tocado por Deus todos os dias, é amar o filho de uma forma assim, por completo. E só Deus ama dessa forma. Então, Deus dá esse amor pra gente, a gente passa pros nossos filhos. É isso. Ela passou a tarde todinha, gente. Eu vou escarrar, porque eu sou dessas. Mas eu não fiz nada que eu falei. Ela passou a tarde todinha estudando pra responder essa frase. Mas acabei falando que eu disse assim, na hora, Deus vai falar, a gente tem que falar aquilo que vem do coração. Pois é. E nem olhei pra papel. Eu quis olhar a frase, porque realmente essa frase me marcou bastante, porque o amor de Deus é que é o perfeito amor, né? Ele lança fora o medo, ele lança fora tudo. Então, e o amor de mãe é o amor que se parece com o amor de Deus. É o único que se parece. É isso. Então, obrigada, viu? Pela sua participação. Obrigada por vocês aí. Quando acabar a quarentena, eu vou dar uma mordida na senhora. Glaucinha G, Ariderna, Giovana, que eu sei que ela tá vendo. Tá, não tem nem perigo daquela onça não tá vendo. Lindinha. Estão vendo, gente, como é fofa minha mãe. Quando? Olha, a gente tem uma outra convidada, certo? Que eu vou ver aqui se eu consigo chamar ela. Vamos ver aqui. Aline. Adiciona. Aline, amiga. Eu te convidei aí, agora tu aceita. Nome de Jesus. Mulher não sarengueira não, tá aí ela. Aê! Oi, amiga.
amiga! Oi, amiga, tudo bem? Tô bem, graças a Deus. E você, como é que tá? Graças a Deus. Tô bem também, graças a Deus. Apesar das lutas, né? Da saudade da minha mãe, que tá longe, né? E do meu pai, da minha família. Mas eu tô muito bem cuidada, muito bem acolhida, porque Deus não desampara a gente, né? É E Ele verdade, coloca anjos em forma de pessoas, né? Que nos acolhem e nos dão um colo quando pai e mãe não estão por perto, né? é verdade. Então, A palavra de Deus então, fala, né, que Deus faz um solitário viver família, né? Não isso tem pra é, onde isso é correr. incrível. É incrível mesmo. Se apresenta um pouquinho aí pra gente, pra quem não te conhece. Pronto. Para quem não me conhece, eu me chamo Aline, né? Sou filha da Lúcia e do Didi. Sou irmã do Alisson e da Alice. Sou tia coruja assumida do Pedro e do Cauê, né? Da Lara e da Luísa, que são minhas sobrinhas de coração, né? Filhas da Luciana, que está aí nos prestigiando. E trabalho na IBC como secretária, né? Faz 3 anos. E tenho o privilégio de conhecer a Gleice, a quem eu me identifico com várias coisas, né, amiga? É Várias doido. situações. E a Gleice é um presente de Deus para a minha vida, né? E eu fiquei muito emocionada com a sua mãe falando, ela é realmente uma fofa, né? E coincidentemente tem coisas parecidas com a minha mãe, né? Que a minha mãe é assim, é uma mulher também muito forte, eu acho ela assim uma fortaleza mesmo no Senhor, uma mulher temente a Deus, né? E eu acho que esse legado de Deus, esse legado de servir também, foi algo que ela, né, está deixando e deixará para sempre na minha vida e na vida dos meus irmãos, né? Eu não me vejo fazendo de outra forma, né? Assim, levando a minha vida, o meu temor a Deus, eu sempre falo isso. Eu não temo a Deus, não é por conta dela, da minha mãe, no sentido de que, porque eu tomei a consciência do significado de Deus na minha vida, apesar de que ela com certeza teve muita influência, né? Teve, acima de tudo, testemunho de vida, né, e palavras e orações, mas ela me deixou esse exemplo, né, de servitude, esse exemplo de realmente não olhar a quem, né, e ter sempre esse abraço acolhedor, essa palavra, né, seja para quem for, seja tanto para os amigos como para pessoas que a gente vai conhecendo assim aleatoriamente num supermercado, numa loja, né? Isso é uma coisa muito forte na minha mãe, né? Aliás, na minha família, graças a Deus, nas minhas tias todas. A Aline, ela é aquela pessoa dada que faz amizade 3 minutos na fila, ela tá amiga para sempre, igual a minha. Exatamente. Ela mesma já está convidando para tomar café, já senta, já fala, já conta da vida dela. É desse jeito. Ai, mulher, minha mãe é do mesmo jeito, ó. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais, porque eu sei que tu é assim e eu também. É. Verdade, verdade. Bote numa fila que eu viro amiga de todo mundo em 3 minutos. É desse jeito. A gente monta até uma rebelião, né não? Sim, como é que se diz? Uma facção. Uma facção do bem. É verdade, viu? Ô, situação. Amiga, gente, para quem entrou agora, a Aline, quem não conhece, é o rosto por trás do atendimento da IBC. Ela que marca, a pessoa quer conversar com o pastor, ela vai lá com toda disposição. Ela trabalha dia e noite para quem já foi para o Retiro Ser Novo, né? Receber suas cartinhas, ter a águazinha com selinho lá, tudo bonitinho. Então, é alguém que está ali nos bastidores e é uma das engrenagens super importantes, né, do nosso trabalho lá na igreja, que glória a Deus pela sua vida, viu, Aline? Amém. Obrigada. É uma bênção mesmo. Além Servir. de ser uma figura icônica. Eu chamo ela de Miss Ah, Cappuccino, gente. Ela chega lá na sala, aí de repente sim. ela chega assim, bom, já chegou a passagem para você ir para as Maldivas. É, manter o bom humor, né? Gente, fantástico, é maravilhoso, né? Exala Cristo, exala a alegria do Senhor, e isso é muito precioso nos dias que nós
vivemos, né? Amiga, me diz como é, mas diz aí pra gente como é mais ou menos o teu relacionamento com a tua mãe, né? Como é a comunicação, porque eu sei que vocês são muito amigas, né? Então, fala um É, pouquinho pra gente como é a história de vocês nesse ponto. a Malu, né, como eu gosto de chamá-la, que é Maria Lúcia, né? A Maluzinha e eu, a gente tem uma relação muito assim, leve, né? Uma relação de muita conversa, uma relação de honestidade, assim, de sentimentos. É óbvio que nem tudo é flores, tem hora que a gente se desentende, que a gente tem opiniões diferentes, né? Que a gente até se magoa, né? Mas assim, graças a Deus a gente reconhece o erro e pede perdão uma à outra, né? E vai caminhando, mas assim, no natural, eu tenho o privilégio de ter uma mãe assim muito presente, né? Presente mesmo quando eu estou ausente por viagem, ou nesse caso atípico da pandemia em si, que ela viajou com o meu pai para casa da minha irmã e não pôde voltar ainda, né? Porque os voos foram cancelados. Mas a gente se fala todo dia, mais de uma vez por dia, e não é só um falar, assim, parece que a gente está no dia a dia. Então, assim, esse suporte que eu tenho dela, né, tanto nos momentos bons como nos momentos ruins, é o que engrandece o nosso relacionamento, né? É um amor, é uma dedicação, é um exemplo. E assim, ela não é só assim comigo, ela é assim com a minha irmã, ela é assim com meu irmão, ela é assim com meu pai, ela é assim com todo mundo. Né? A minha mãe, ela é muito aquela acolhedora mesmo, aquela mãe que está lá sempre presente, né? Sempre buscando e querendo o bem dos seus filhos e dos outros. Ela não é só pela gente, não, né? Os netos, então, ela se derrete toda, né? O Pedro e o Cauê são os grandes amores da vida dela e como da minha, como de toda a nossa família. Mas é essa relação, Gleice, assim, de sinceridade, entendeu? Mãe, não tá rolando isso. Ou então ela sabe, ela lê meu pensamento, parece, né? Porque quando eu tô triste, às vezes eu não quero falar nada para ela, né? Para não preocupá-la e tudo, ela fala, o que foi? Aí quando ela fala isso, as lágrimas já estão descendo, né? Porque ela realmente tem um sensor, né? Que percebe, né? No meu tom de voz, ou então a, no meu comportamento, na minha fala, que eu não estou bem. E eu também percebo nela, né? Então, às vezes, eu até brinco com ela não, mas a gente tem essa sintonia, graças a Deus. Mas a gente também tem nossos momentos ruins, como qualquer relacionamento, e a gente procura equilibrar, né? Equilibrar e reconhecer quando a gente erra. Sim, e tratando, né? Aline, Tratando. a gente vai falando aqui tava falando da música do Belchior, né? E estão dizendo que a tua mãe é a segunda Edith. É igual a minha mesmo, ó. Eu já fui super abençoada com as comidas que ela faz, né? De vez em quando chega uma lá na igreja e a gente passa pra frente. A gente tava falando menino, que cozinheira, né, minha filha? De mão cheia. Amiga, Verdade. a música do Belchior fala, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Aí eu sempre interpreto no sentido de que a gente repete muitas das coisas que a gente aprende, seja positiva ou negativa, né? Então, se você pudesse dizer assim, um valor que você aprendeu com a sua mãe, algo que você diz assim, rapaz, isso daqui é inestimável para mim, não tem nem, né? Não dá para mensurar, não dá para nada. Qual seria esse valor que você aprendeu com a sua mãe que você quer levar para a sua vida? No caso do serviço, eu acho assim, o servir o outro, entendeu? Independente de qualquer coisa. Eu acho que isso é um valor que é natural até da gente, né? E é uma característica muito forte da minha mãe e que eu herdei dela e que eu quero que permaneça. Independente de qualquer coisa, sem criar expectativa no que eu vou receber ou deixar de receber, mas esse valor de amizade, de respeito pelo próximo, né? De se colocar no lugar do outro, são valores que minha mãe me ensina, né? E que eu quero que permaneça. Massa. E é verdade, viu? Ó, você é assim, amiga, serve com qualidade. E olha aí, qualidade, menino, que a Anvisa da Sônia. né? Selo de qualidade Um total. beijo, Sônia.
Essa daí é do meu coração de muitos anos. Olha aí, Paulinho de Teresina. Eita, Paulinho! A Fabinha tava ali, ela botou um comentáriozinho dizendo que você botou o apelido nela de Fábia Regina, né? Botou o nome, mudou o nome Sim, dela, ficou aperfeiçoado. A Elissa aí dizendo que você é uma bênção, e é mesmo, uma bênção. ela também. Amiga, Eu amo demais, todas. agora tu fala pra mim. Bom, tu falou da qualidade, do valor, né? Agora, assim, aquele Uhum. defeitinho, assim, que tu diz assim, rapaz, isso aqui, eu vivo falando pra minha mãe não fazer, mas quando dá fé eu tô fazendo também. Diz aí um, É, compartilha com a gente. eu acho assim, eu estava pensando nisso e a questão mesmo da submissão, mas em que sentido da submissão? É uma submissão de não dizer não, né? De realmente, às vezes, me anular, de anular algum valor meu, né? Em prol de alguém, mas que isso não é sadio, né? Porque a gente tem que ter esse discernimento. Tem horas que realmente a gente fala o sim para a pessoa ou para aquela situação e realmente se envolve com aquilo, e tem horas que você tem que dizer não para o seu bem e da própria pessoa. Então, essa questão é algo que eu quero e estou trabalhando em mim, né? E algo que eu vejo às vezes na minha mãe também, que ela às vezes ela pega muitas coisas para fazer, muita responsabilidade, ela não consegue dar conta, né? E às vezes eu também tenho essa tendência também. Então, assim, é algo mesmo da submissão do lado negativo, a submissão às pessoas, até às vezes por questão de aceitação, né? Por questão de você não querer desagradar o outro, mas isso aí, em excesso, é algo muito negativo e que nos leva a algumas situações que não são muito legais. Então, essa é uma característica que eu considero negativa, no sentido do excesso, né? E que Aperfeiçoar, eu né? quero isso, que eu quero, na verdade, como você, a palavra é essa, eu gostaria, quero, ressignificar essa coisa ruim, entendeu? Da necessidade de agradar, né? Assim, algo que eu gostaria de mudar. Massa. Tu viu aí o recado do Pedro e do Cauê pra ti? Tia Aline, a Não, gente te passou. ama. Oh, Dar um recadinho pra ti. Isso que tu tá Pedro falando, Cauê, muito Aline, amado. é muito bom, assim, você ter pontuado, porque mostra claramente como a gente herda algumas características e às vezes, da convivência mesmo, né? A família, ela é a primeira instituição social que a gente convive. Então, até como Sim. a gente sabe que as nossas qualidades, entre qualidade e defeito, existe uma linha tênue, né? Que é aquela história do tudo Uhum. demais é veneno. Então, se eu sou boa demais, eu acabo não deixando o outro decidir e acabo fazendo mais do que deveria e me faz mal também. E é Isso. impressionante como na família nós trazemos mesmo esse traço, né, das nossas mães. É impressionante, né? A mãe aqui, ela é do mesmo jeito. Serve, serve, serve. Tem hora que ela irrita de tanto que ela serve, né? E É, é. e aí não quer deixar tempo, né? Calma, deixa as pessoas fazerem, deixa as pessoas, né? Diga não, deixa É. o outro agir. E é bem interessante a gente ter essa percepção para que diga assim, poxa, é algo que a minha mãe, e eu preciso ajudar a minha mãe também, né? Porque não é saudável para Uhum. ela. E aí a mãe aqui de vez em É. quando dá umas puxadas nela. Mulher, tu deixa o outro resolver a vida dele, é a vida dele, a restauração dele, não é a tua não, criatura. Aí ela fica por acolá, é verdade, né? Aí daqui a pouco tá fazendo de novo, daqui a pouco eu tô fazendo também. É, Daqui a pouco é com ela que eu tô fazendo. é, Aline, mas é importante. show, é verdade, muito importante. Amiga, eu sei que você tá longe da sua mamãe, né? E aí, acho que ela tá assistindo, né? Acho que alguém falou aqui nos comentários que ela tá assistindo. Uhum. Eu Pois falei manda, para. Ai dela, se estiver assistindo. não, alguém falou, ela tá aqui assistindo. Ah, deixa uma Deve mensagem ser minha para ela, irmã. no Dia das Mães aí, faz um momento de honra, né? A quem honra, honra, né? É. Então, eu estava pensando aqui numa relação muito linda na Bíblia, né? Apesar de não ser uma relação necessariamente de mãe e filha, mas de sogra e nora, e além disso, acho que de amizade, que é
Noemi e Ruth, né? Então, assim, a minha relação com a minha mãe é, né, assim, muito parecida nesse sentido, que a minha mãe, ela é muito minha amiga, né? Assim como Ruth acabou demonstrando esse sentimento por Noemi, né? E o fato delas servirem o mesmo Deus, né? O fato delas estarem juntas na caminhada, isso é o que eu quero desejar para minha mãe, né? E para mim, né? Para os meus irmãos, né? Que a gente tenha essa relação cada vez mais de amizade, né? E que esse versículo de Ruth, né? 16, 1:16, que fala, deixa eu pegar aqui a minha colinha, e meu computador acabou, fechando aqui, peraí, um instante, só um minutinho, produção, pronto. Ele diz, não me instes para que te abandone, deixe seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Talvez eu não vá, assim, ao pé da letra em todos os lugares que minha mãe está, mas o final desse versículo é o que eu desejo para ela, né? E dizer que, mãe, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Então, isso é o bastante, é isso que segura a nossa relação, né? Que faz com que a gente realmente sinta esse amor verdadeiro. É o grande elo da gente, é Deus. E é esse Deus que eu sirvo, que a senhora serve, e que não vai nos dar não só um Dia das Mães, no próximo domingo, né, na teoria, mas todos os dias, um dia de te honrar, de te agradecer, de te prestigiar, porque a senhora é um grande presente de Deus para mim. Não tenho palavras para agradecer o quanto a senhora significa para mim, para os meus irmãos, para os meus sobrinhos, né? Para o meu pai, para a nossa família toda. Minha mãe é um presentão de Deus. E eu desejo muita saúde, muita paz, muita coisas boas para ela, né? Ela sabe disso. E muito mais de Deus, que a sua fé se fortaleça cada vez mais, que a senhora tenha realmente em Deus o socorro bem presente em todas as horas, né? É isso que eu desejo para ela e para todas as mamães. Amém. A tia Lúcia tem um fã-clube aí, viu? Só tia Lúcia, linda tia Lúcia. Tem, ela tem. Bom, amiga, obrigada, viu? Obrigada de nada, foi uma honra. Muito lindo ver o amor que você tem pela sua mãe. Obrigada, amiga. Foi uma honra, eu me sinto muito bem, muito agradecida pelo esse espaço e, assim, muito feliz mesmo. Você me trouxe uma alegria muito grande com essa participação, com esse Amém. tema. A recíproca é verdadeira. Eu sei. Beijo. Beijo, amiga. Beijo para todos. Agora nós vamos para a nossa próxima convidada. Deixa eu chamar ela aqui. Que essa daqui, menino, ela é do meu naipe. Modo onça ativar. Peraí. Aceitei, Renatinha, meu convite. Modo onça ativar é ótimo, né? Gente, a Aline é uma pessoa muito linda. Oh, coisa linda! Boa noite, meu amor. Boa noite, Renatinha! Eu não devia ser a última, viu? Porque depois da Aline, eu tô sem condições. Essa mulher! Não é emocionante, né? A mãe dela é muito linda. Ela é muito linda. Que lindo. Mulher, Deus é muito... Parabéns. Que amor lindo e de amizade entre a mãe e a filha. Parabéns, Aline. E me lembra muito a tua com a tua filha, né? Com certeza. É muito linda a nossa amizade também. Vou falar um pouco sobre isso. Renatinha, para quem não te conhece, existe algum ser humano na Terra que não sabe, vai saber agora. Quem é você? Oi, ratão aí. Renatinho. Se apresenta aí, amiga. Quem é você, companheira? Oi, meu nome é Renata, uma discípula muito amada do Senhor Jesus. Em processo de restauração em várias áreas da vida.
entre elas luto contra o descontrole financeiro, o autoritarismo, o perfeccionismo, entre outras. Mas o mais importante é que só por hoje eu não caí em nenhuma delas em vitória, então muita vitória só por hoje. Sou esposa do Leonardo, mãe da Eveline e do Luiz Eduardo. Dois lindos. Você que é marido é lindo, não, então vai dar complicação pra mim, né? Mas é uma pessoa linda. Mulher, e ele vai se encher de perna. Olha. Mas é uma família muito preciosa, muito unida, muito exemplo mesmo, assim, né? De não... Poxa vida, precioso, né? A gente vê... eu digo assim, famílias como a sua, famílias como a minha, famílias como a da Aline, elas trazem uma esperança para o meu coração, de que hoje tá tão assim, né? A família tá... qualquer coisa, né? Menino não tem pai, pai não tem mãe, e por aí vai. E isso danifica, isso é um efeito, às vezes, muito negativo, quando a pessoa não sabe que ela pode ressignificar isso e usar para a glória de Deus, né? E para o seu bem-estar também. Renatinha, conta um pouquinho pra gente como foi a tua história como filha, né? A Renata filha. Bem, eu sou órfã de pai e mãe, né? De pai desde os 7 meses de idade, de mãe desde os 11 anos de idade. Então, assim, tive uma vida muito difícil, educado só com os irmãos, ajuda da família, sim, mas em boa parte muito difícil. Então, assim... a minha mãe teve algumas complicações de saúde, ela tinha insuficiência renal, então ela morreu, eu tinha 11 anos e eu posso dizer que muita coisa que ela deixou fez a Renata que eu sou hoje, né? Porém, também houve também muita coisa ruim que também fez a Renata que eu era no passado, certo? Mas o que eu acho mais interessante durante essa minha história é que eu deixei Deus me moldar, permiti que Ele fosse presente na minha vida a partir do momento que eu me converti, né? E deixei Ele me moldar, porque não foi fácil, foram lutas. Eu sou de uma família sou eu e mais 3 irmãos, na verdade hoje mais 2, porque um faleceu, e a gente realmente teve que se reinventar como família, entendeu? Cada um foi vivendo a sua história, e sem um elo, né, que a mãe é o elo, a gente foi tendo dificuldades. Mas eu não tenho muita história, desde que até a minha mãe, até meus 11 anos, eu não tenho muita história a contar. Mas sim depois de que eu me permiti me reinventar. Sim, sim. Aí, Renatinha, então assim, como tu ficou órfã muito cedo, né, ficou sem aquele referencial de mulher, né? Sem o referencial de homem também. E eu acredito que isso tenha influenciado diretamente na sua forma, como você falou, né? Das escolhas que você fez, da vida que você levou, né? E até das marcas que você carrega, claro, né? Porque é inevitável, são cicatrizes, né? Feridas cicatrizam, mas continuam lá, para nos lembrar da graça de Deus, né? Então, assim, conta pra gente um pouquinho como é que essa tua história, né, de, poxa, minha mãe faleceu, eu não tive minha mãe, eu não tive meu pai. Como foi pra ti quando você se viu mãe? Né? Menina, e agora, como é que eu vou fazer pra cuidar desse menino? Assim, até a própria identidade de mãe, eu acho que foi difícil, não foi não? Foi um pouco difícil, né? Apesar, assim, de que eu acredito que Deus, ele não constrói, ele não coloca pessoas na nossa vida em vão. E ele foi construindo uma rede de pessoas apoiadoras na minha vida. O princípio de tudo isso, eu acredito que eu coloco muito elas duas como referencial, que foram as minhas 2 irmãs, né? Que a minha irmã mais velha, que foi a que terminou de me educar, e a minha outra irmã, que foi a que me conduziu a Cristo. Então, eu acredito que elas foram as minhas 2 referências. E também o meu esposo, que foi uma pessoa que teve muita paciência com essa pessoa aqui, que não sou fácil. E uma das pessoas que aí eu me identifico muito com o que a Aline falou, ela já citou a mãe dela, eu já cito a minha sogra, né? Que realmente foi a que me deu uma grande mão. Eu tive ela como base de mãe,
né, como base de família, porque eles são família muito unida, são referência de família. E aí eu fui pescando dessas pessoas, entendeu? Eu vivi de pescar de famílias. Onde eu encostava, eu colhia coisas boas, eu era muito aberta a aprender. E depois que eu conheci o Celebrando, né, que eu me permiti ser restaurada, aí é que eu pesquei mesmo. Eu fui tirando as velhas máscaras, tirando tudo aquilo que me fazia ser uma pessoa ruim, e fui deixando Deus me moldar. Então, realmente, eu ainda estou em construção, mas eu acredito que o princípio foi quando eu deixei esse elo de pessoas me ajudar nessa caminhada. Sim. E então, se eu puder só... Não, fala, não entendi. se eu puder falar de algo positivo, que eu não sei se você vai... Pode falar. Eu queria... De algo positivo que eu queria falar muito, que da minha mãe, apesar dela só ter me educado até os 11 anos de idade, mas ela me deixou muita coisa de positivo. Uma das coisas foi a questão do relacionamento com os filhos. A minha mãe, ela falava sobre tudo com a gente, abertamente. Não tinha restrição para qualquer assunto. Ela sentava e conversava e a gente tinha roda de assuntos, então era muito bom essa convivência que ela tinha com a gente. E isso eu faço com os meus filhos. A gente senta, conversa, tem momento de cama, onde a gente senta, se joga mesmo, sofá, então tem um momento bem legal. E outra coisa é a questão da dedicação ao próximo. A minha mãe, ela era espírita, e uma das coisas que os espíritas levam, né, como referência é ajudar o próximo e tudo, e aí ela era muito ajudadora. E isso eu colho dela, eu levo para mim, essa questão do amar ao próximo, cuidar do próximo, dessa parte espírita da minha mãe. Eu colho dela. Massa. É engraçado, né? Tu falando assim, eu fui pescando de um, fui pescando do outro, onde eu fui passando. Eu sempre gosto de pensar que Deus não dá ponto sem nó, porque ponto sem nó se solta, né? Então ele dá um nó e é um nó acochado. E aí eu sempre penso assim, rapaz, partindo desse pressuposto que Deus não dá um ponto sem nó, todas as pessoas que passam na nossa vida, elas levam um pedaço de nós e deixam um pedaço delas, né? É inevitável, assim, tanto as que fazem mal, como as que fazem bem. Eu acho que o ponto tá, né, Renatinha? É muito raro eu te ver. Aliás, eu acho que eu nunca vi, assim, já ouvi partilhas, não tô tão legal, tô, né? Mas assim, triste, desanimada, sabe? Não, nunca vi, porque eu olho assim, eu vejo gratidão no seu olhar, na essência do que Deus fez, do que Deus faz, e a esperança do que Ele ainda vai fazer, né? E eu acho isso muito precioso, porque quantas pessoas, né, nesse momento, ao falar, eu perdi minha mãe com 11 anos, não estaria aí lamentando, né? Deus tirou minha mãe, enfim, né? Mas, assim, olhar e ressignificar, né? E dizer assim, rapaz, eu quero manter a minha mãe comigo, ela tá comigo também, né? Precioso demais. Renatinha, aí assim, tu já falou que os seus filhos, né, são super amigos e eu acho isso fantástico, porque sempre que tu me ia falar, a gente senta, conversa, eu digo, gente, isso é muito bom. Porque a coisa mais rara do mundo, que eu vou te falar assim, na minha época, era uma criança ser ouvida, é um adolescente ser ouvido, e o ser ouvido de sentar e ouvir mesmo, e não ser repreendido, mas de ser exortado, né? Com amor, com verdade. E eu louvo a Deus por isso, viu? Louvo a Deus mesmo. Amém. Aí, assim, tu falou que começou a fazer o CR, né? Claro que a sua jornada de restauração começou quando você encontrou Jesus, né? Olha aí, a Tiete aí, eu te amo, mãe. Quando você encontrou Jesus, começou esse teu processo de restauração. Aí, assim, você já tinha essa relação bacana com seus filhos antes e ficou mais intencional depois? O que foi que mudou, né, nesse momento, quando você disse, cara, Jesus está aqui, Ele é Senhor da minha vida? O que você diz assim, mudou no meu relacionamento como mãe? Assim, Gleicinha, na verdade, realmente a gente já tinha uma relação, como eu falo para você. Como isso era uma coisa que eu queria construir
na minha vida. Então, eu trouxe realmente com toda a bagagem, desde o meu... A gente conversava, eu e meu esposo, sempre a gente conversou, ó, vamos sempre ser aberto com os meninos, vamos ser sempre transparente. Só que, como eu era muito falha, de mazelas, traumas emocionais, né? Enfim, muitas lutas da minha infância, da minha adolescência, de quando eu vivia, né? Depois que a minha mãe morreu. Por quê? Que uma das coisas negativas que eu ia falar, que minha mãe deixou, foi a questão da superproteção. Entendeu? Ela super protegia a gente, e aí essa superproteção fez o quê? Eu me tornar uma vítima para a minha família. Então, eu era aquela pessoa vitimista, né? E chegava na família, coitadinha, a órfã, entendeu? E isso eu levei por muitos lugares, na família. Então, eu acabei chegando pro meu casamento dessa forma também, entendeu? Tudo que aconteceu na família, fazem isso porque eu não tenho mãe, não tenho pai, e eu levei esse vitimismo por muito tempo. Então, eu acabei chegando a ter filhos também com essas mazelas, com algumas delas. E aí, quando eu tive filhos, né, devido à nossa relação muito, muito, muito aberta e tudo, mas o meu autoritarismo, eu era muito autoritário, né? Hoje bem mais controlado, mas tipo, se um filho meu dissesse assim, mãe, meu filho bote um garrafão aqui, não, mãe, eu vou já, não, é agora, tem que ser agora. Então era assim, eu tinha muita autoridade sobre eles. E quando eu descobri isso e saí da negação, eu disse, eu não preciso mais viver isso, não preciso mais tratar meus filhos assim, entendeu? E o vitimismo foi uma das coisas, a primeira coisa que eu cortei da minha relação foi o vitimismo. Eu não preciso mais disso. Hoje eu sou uma pessoa que sou eu não preciso mais disso na minha vida. Deus me ama do jeito que eu sou, não preciso estar me vitimizando para as pessoas me amarem, não preciso. E o autoritarismo sobre meus filhos, não preciso também mais mandar neles dessa forma. Quando eu quero, tipo, meu filho, faça isso para mim, por favor. Bote esse garrafão, tá, mãe, vou já. É muito mais fácil eles se levantarem e fazer eu falando dessa forma do que da forma que eu falava antes. Eu vejo muito mais ação imediata quando eu falo com carinho do que quando eu falava com toda a autoridade. Então, eu mudei a forma de falar com eles. Eu acredito que Deus me moldou. Eu permiti, né? Permiti ser um vaso moldado na mão do Senhor. Coisa que eu não permitia antes. Era, tipo, às vezes eu estava com a Eveline conversando entre umas amigas e aí ela contava uma história, eu estava contando uma história, ela, não, mãe, não foi desse jeito. Minha filha, não fale que eu não estou mentindo, que eu estou mentindo. Sua mãe não mente. Então sempre eu tinha aquela repreensão, sabe? E aí ela ficava constrangida e hoje eu não faço mais isso. Eu permito a minha filha, se ela disser, mãe, não foi assim, eu digo, pois minha filha, pois me conte aí como foi, porque talvez eu não tenho ouvido direito, então conte aí como foi. Eu permito que meus filhos entrem na minha história, me corrija se eu estiver errando. Eu também erro. Então eu permito que meus filhos me corrijam. E é isso que mudou no nosso relacionamento. Foi lançado muito perdão. Hoje ainda é lançado, né? Quando eu erro, quando eles erram, há sempre o perdão, entendeu? Lançar de perdão. Então é um relacionamento muito gostoso. É muito lindo. Ai, que lindo. Glória a Deus por isso, viu? É muito precioso ver como, de fato, assim, né? Eu comecei lá a live falando da música, né? Como nossos pais, ainda somos os mesmos e vivemos e tal. E, de fato, nós somos, e glória a Deus por isso, porque aquilo que nós vivemos nos moldou e nos trouxe até aqui. E aqui, para mim, é aos pés da cruz, né? Perdoadas, amadas, né? E ressignificadas. E eu olho e digo assim, esses são os valores que você está passando hoje para os seus filhos. E mais do que valor, você está passando a prova, né? Porque uma coisa é eu falar. Eu falo, estou caminhando em restauração. E outra coisa é as pessoas que estão ao lado testificarem disso, né? E aí a gente pode dizer, bom, posso até não acreditar no que você acredita, mas você vive de acordo com o que você acredita, né? E isso para mim é integridade, né? E louvado seja Deus pela integridade que você tem, né? Pela integridade que a Aline tem, que também chegou aqui falando, e a gente aprendendo, né?
aquilo que não foi bom eu posso deixar de lado, não é? Não é o complexo de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você é sempre assim e acabou-se, né? Não. Quem disse, né? Renatinha, pra gente encerrar, que daqui a pouco o Instagram derruba a nossa live, porque passa rápido quando o negócio tá bom. Se você pudesse deixar uma mensagem para as mamães que estão aí nesse período de quarentena, algumas tristes porque não estão com as filhas, outras estão com os filhos, mas assim, uma mensagem de esperança, né? Nesse tempo difícil que a gente está vivendo. O que você diria para essas mamães? Na verdade, o que eu queria deixar era como se fosse um aconselhamento. Aconselhar todas as mãezinhas a ficarem bem mais próximo dos seus filhos. Já que estão todos em casa, né? A maioria. Que nesse momento de quarentena, eles se permitam falar sobre todos os assuntos, vários assuntos, né? Que jogam um travesseiro no chão e senta e vão conversar. Deixa seus filhos falarem sobre qualquer coisa, até sobre algo que você não acha que é legal. Mas deixa seus filhos falarem. É aí que você vai poder aconselhar da melhor forma possível. E, para terminar, em amor, né? Porque eu acho que é em amor que a gente aconselha os filhos. E, para terminar, faça exercício junto, pintem, façam pinturas juntos, cozinhem juntos. Nesse período, é bom ficar com eles. Eu nunca vi, porque assim, meus 2 filhos estão namorando, né? Então, nesse período de quarentena, eles estão aqui comigo, entendeu? E eu tô achando tão bom estar com eles, que eu digo, eu tô aproveitando o máximo. Eu não sei vocês, mas eu tô aproveitando o máximo. Essa quarentena para mim tá sendo muito boa. Embora não sejam, né, muita tragédia, a gente se comove com o que está acontecendo, mas vamos tornar a coisa boa, né? Assim, tentar trazer para a gente como se fosse o hoje, viver o hoje, né? A gente está com a nossa família aqui, está tudo em paz, e se alegrar pelo hoje, né? E se comover com as pessoas que estão indo e que estão chorando nesse momento, viu? Obrigada pela essa live maravilhosa. Você é linda. Obrigada por você ter me convidado. Foi um presente de Deus. Me alegrou e me trouxe uma noite bem agradável. Que bom, glória a Deus. Você é muito preciosa, viu? Você é muito preciosa. É uma das pessoas que me faz sentir muito amada, cuidada. Não tenho nem palavras para dizer. Se tem uma pessoa que eu sei assim que não deixa de orar por mim, não deixa de me amar, é você. Eu sei disso, viu? Te amo. Tem pessoas que Deus coloca, né, como rede de apoio, como você muito bem falou. E eu sou muito grata a Deus porque você é uma dessas pessoas, né? E aí, Renatinha, já que a gente vai já encerrar, fica aqui que eu vou só dar um tchau pro pessoal. Obrigada mais uma vez por você ter aceitado, né? Acredito que foi Deus que conduziu esse momento, que foi precioso demais o seu testemunho, viu? Gente, olha, esse tema que a gente falou hoje, a Renata, eu, a Aline, até a minha mãe também, é um desafio, como a Renatinha falou, né? Se você tem um tempinho, você tá com a sua família, faz alguma coisa junto. A gente aqui tá assistindo série. Então, toda noite, eu, meu pai e minha mãe, a gente senta para assistir série, fica ali brincando, rindo, conversando. A gente passou 2 dias sem internet. Não, nós vamos jogar dominó. Aí eram 3 cobras jogando dominó, né? Porque os 3 jogam muito. Aí, assim, a gente fica muito bom. É um tempo precioso, como você falou. Às vezes a gente não tem isso, né? Porque tem outras coisas para fazer. Pois é. Então, vamos aproveitar esse Dia das Mães agora e fazer um almoço juntos e aproveitar esse tempo de quarentena para Deus fazer aquilo que é bom, chorar com os que choram e se alegrar com os que alegram também, né? E aguardar. O momento que a gente tem agora é de aguardar e esperar que Deus está cuidando de tudo e de todos, né? Beijo, Renatinha. Beijo para todo mundo que participou. Amém. Que assistiu. Que Deus continue nos abençoando. A Fabinha vai tentar baixar a live e deixar lá no YouTube do CR, tá bom? Tá certo. Beijo. Um cheiro. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Amém.